Então, glória a Deus. Michele de Brito Modena. Boa noite, gente. Então, hoje a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre equilíbrio emocional, que a gente tem visto muitas pessoas acometidas por influências que têm transtornado os seus sentimentos, a sua maneira de lidar com as suas emoções, e eu acho que é bem propício nós tratarmos um pouco disso para que possamos não ser acometidos por esse mal, para que a gente não possa sofrer esse tipo de influência. E nós vamos começar já baseado em Romanos 12, que nos instrui a não ter a nossa mente moldada pela forma que o mundo tem moldado as mentes, que nós venhamos renovar, venhamos transformar a nossa mente. Então, a primeira dica que fica, que a gente percebe para nós, que nós não podemos sofrer desse mal. Se tem alguém nesse momento que está passando por alguma dificuldade ou que tem visto algo que tem gerado temor, medo, sabe, diante desse quadro que nós estamos vivendo, ou diante de qualquer outra situação, a gente tem falado muito da pandemia porque tem sido um assunto muito atual, mas os outros problemas continuam acontecendo. Existem problemas familiares, existem problemas de saúde, existem problemas financeiros, existem problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre namorados, noivos. Então, assim, são dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E como nós temos reagido diante disso tudo, como as nossas emoções têm reagido diante dessas situações. Então, diante disso, a gente gostaria de tratar um pouco disso para nós que estamos em Cristo. Nós precisamos encontrar um lugar nele onde há um equilíbrio, onde a gente consiga estabilizar, sabe, alcançar esse lugar de estabilidade emocional, onde a gente não vai nem para um lado nem para o outro, a gente consegue se manter neutro. Neutro em que sentido? A gente não tem esse tipo de sentimento, a gente não tem medo. Nós temos, nós somos humanos, nós somos acometidos por esses sentimentos, mas nós não somos guiados por ele. As nossas atitudes não são baseadas no que a gente tem sentido. Desvendamos aqui alguns passos, vamos compartilhar algo que eu tenho desenvolvido. Eu acredito que quem está em Jesus tem acesso a isso, a desenvolver esse lugar de equilíbrio emocional, onde você não vai se deixar tombar nem para um lado e nem para o outro. Então, só para a gente começar, nós temos 4 passos para ser dado, né? Primeiro, entender que precisa. Você tem que entender que precisa do equilíbrio. Depois, encontrar esse lugar. Depois, desenvolver esse lugar. E depois, se manter nesse lugar. Então, são 4 pontos muito importantes para você que está aqui. Então, em meio a tudo isso, eu preciso de equilíbrio? Como é que funcionam minhas emoções? Eu me desequilibro em minhas situações? Eu me desequilibro em minhas dificuldades? Eu me desequilibro por um lado, ou eu tenho muita paz, ou eu não tenho paz nenhuma, né? Eu me desequilibro, ou eu amo demais, ou eu odio. Odio. Ou eu amo demais, ou eu odio, né? Ou eu odeio. Então, esses extremos são extremos que não são saudáveis, tá? E eu não estou falando isso só por uma questão religiosa, né? Mas por uma questão humana, da nossa natureza, né? Como úlcera de estômago, por exemplo, é desenvolvido por causa de um extremo. Excesso de nervoso, excesso de estresse. Então a gente vai falar um pouco disso aqui, ela vai ler o versículo. Eu só quero ler de novo. Eu vou ler na minha versão, porque tem uma palavra que eu acho que está bem crucial aqui. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, 2 coisas que a gente gostaria de chamar a atenção. Que não devemos andar no padrão do mundo. Isso é óbvio, quem está em Cristo não deve. Mas às vezes é óbvio, mas às vezes a gente está praticando. Às vezes nós nos deixamos influenciar por essas informações, sejam elas no nível que for. E quando ele fala que transforme-se, então a responsabilidade de transformação é de quem? É do Senhor? Foi tratado, né, na terça-feira no estudo justamente isso. O Senhor é Senhor de todas as coisas, mas algumas coisas ele deu ao homem. Então nós temos o poder, se é que a gente pode dizer que é um poder, né? Nós temos condições de manusear de forma diferente e desfrutar desses padrões com base em você identificar as dificuldades que você pode ter.
Então, assim como eu acredito que possa ter outras pessoas que precisam encontrar esse equilíbrio, precisam encontrar esse lugar de equilíbrio no Senhor. E através da fé, nós entendemos que é uma base de caminhada com Deus e não é diferente para essa situação. Porque é através da fé em Jesus, é da fé no nosso Senhor que nós conseguimos encontrar e acessar esse lugar, porque esse é um lugar que está nele também. É um lugar disponível no Senhor, um lugar de equilíbrio, um lugar de confiança, um lugar de esperança. Então, aí antes da gente aprofundar na fé, vamos falar dessa questão do detalhe que você comentou, padrão do mundo. Vamos falar um pouco do padrão do mundo? Vamos falar um pouco desse padrão. O que é o padrão do mundo? O padrão do mundo é a maneira geral de se comportar, tá? O padrão do mundo é a maneira padrão de comportamento do mundo. Por exemplo, qual é o padrão do mundo para quem faz mal? É devolver o mal, é vingança, né? Esse é o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Alguém dá um tapa, você devolve o tapa. Esse é o padrão do mundo, tá? E isso é ditado. Isso é ditado em grupo, numa consciência coletiva. Então, no coletivo existe um padrão determinado de como se deve se comportar. E tem gente que se sente na obrigação de se comportar conforme o padrão que o mundo está ditando, tá? E não consegue resistir a isso. E mesmo eu conheço pessoas que, contrariadas, elas acabam aceitando o padrão do mundo para não ter que confrontar o padrão do mundo. Então, quer ver um exemplo disso? Eu conheci uma pastora que o filho dela morreu. O filho dela morreu, ela perdeu o filho dela num acidente de moto. E o mundo cobrou dela uma tristeza, uma amargura, uma dor descontrolada, um quase desviar de Jesus. E aí o que ela fez? Ela teve paz, ficou tranquila, viveu bem e ela não correspondeu ao padrão que foi cobrado. Esse padrão estaria errado? Estaria errado ela sofrer, ficar chorando, mal, sumir um tempo? Não, não estaria errado. Não estaria errado. Mas ela desenvolveu uma mentalidade através do conhecimento de Deus para sofrer de maneira diferente. Estou entendendo? Então, qual é o padrão do mundo? Então, o que o mundo está ditando? O mundo está falando para você ficar em pânico. O mundo está falando para você ficar aterrorizado. Sai comprando tudo que é remédio que vai na farmácia. Sai comprando tudo que é remédio. O mundo está falando para você se comportar da maneira A, B, C, D. Eu estou falando isso. O mundo tem um padrão, mas a Bíblia cobra de nós um comportamento mental diferente. O que ela diz? Não viva conforme o padrão do mundo, mas renovai o vosso entendimento. Né? Renovai-vos pelo pensamento, pelo entendimento. Na renovação do entendimento. Então, a gente precisa ter essa renovação. Então, primeira coisa, identificar o padrão do mundo. Você não tem que se comportar como o mundo manda você se comportar. Não é porque o mundo está apavorado que você tem que estar apavorado. Não é porque o mundo está morrendo de medo que você tem que ficar. Não é porque o mundo está achando e agora todo mundo vai ter crise financeira que você tem que acreditar na crise financeira. Você não tem noção de quanta gente está ficando rica agora nessa crise. Quanta gente está ficando rica agora. Que pegou o dinheiro, está investindo, nego vendendo empresa a preço de banana e quem tinha dinheiro comprando. E tá uma loucura. Então, assim, não é padrão. Não é padrão. Você decide através do seu comportamento mental. Tá? Então, fica com essa palavra aí, ó. Busca o equilíbrio, tá? Primeira coisa, foge do padrão. Primeira coisa, padrão não serve para mim. Eu não vou me comportar como meus olhos mandam eu me comportar. E aí a fé que ela citou é um ponto de partida, né? Porque você precisa da cooperação do Espírito Santo para que isso possa ser feito. Por que cooperação? Porque o Espírito Santo não faz sozinho. Ele não faz. É isso, Tom. Por mais que ele queira. Ele não faz. Por isso que ele fala transformai-vos. Então, como a Michelle falou, quem vai se transformar? Você. Tá? Você vai se transformar. Então transformai-vos. O que o Espírito Santo faz? Te fortalece, te convence, te lembra da Bíblia, te lembra dessa escritura, te lembra de um discipulado como esse. Ele te lembra, mas a escolha vai ser tua. Então, e através da fé, é um versículo base para qualquer área da nossa vida, que está em Hebreus 11, que fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
E essa passagem, esse capítulo, ele vai exemplificando muitas pessoas que através da fé alcançaram lugares em Deus e que a princípio não eram visíveis, a princípio não haviam sido mostrados, a princípio não eram lugares alcançáveis, mas através da fé, aquela convicção que nós temos, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é aquele que nos dá todas as coisas, e como a palavra nos garante, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Conhecimentos que nós temos condições de alcançar através do relacionamento com o Espírito Santo, através de um dia a dia com Deus. Então, a fé ela é uma base. Você precisa da fé, você precisa exercitar a sua fé, e nada como um momento desse de desequilíbrio, ou de identificação de um possível desequilíbrio, para você encontrar esse lugar de equilíbrio através do seu relacionamento com o Espírito Santo, porque ele vai te direcionando a maneira que você pode ser conduzido até esse local. É como se você estivesse num caminho que você não conhece e ele tem as placas indicando: agora você dobra para a direita, agora você caminha mais tantos passos, agora você dobra à esquerda, agora você desce, agora você sobe. É dessa forma que eu vejo o Espírito Santo trabalhando, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo nesse caminho. Então, no caminho de desequilíbrio, você identificando algo que gera em você extremos de sentimentos, o que você começa a procurar? O que você tem escutado? Qual tem sido a fonte das informações que tem chegado até você nessa determinada área? Por exemplo, vou voltar a falar desse tópico que tem sido tratado da pandemia. Ela é algo complicado, é algo perigoso, sim, mas os índices, dependendo da sua fonte de notícia, eles vão de extremos, de um extremo ao outro. Por quê? Porque são fontes, às vezes, não confiáveis. Então, eu vou procurar me alimentar dessa fonte, ou eu vou procurar me alimentar de uma fonte mais genuína. Da mesma forma, para relacionamentos, eu vou buscar me nutrir de informações que vão gerar em mim sentimentos de ódio, sentimentos de dúvida, sentimentos, sabe, de insegurança, ou eu vou me firmar naquilo que a própria palavra me garante, numa vida abundante, numa vida mesmo que com falta, plena em Deus. Por quê? Nós não vivemos por aquilo que olhamos, por aquilo que enxergamos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então, não é basicamente. Às vezes a gente fala basicamente como se fosse algo... não que não seja simples, mas é de extrema importância. Eu vejo que às vezes nós nos preocupamos com algumas coisas tão grandiosas e nós esquecemos de detalhes que eles são as grandes chaves, né? Quando a gente começa quando eu comecei na caminhada que o Tom me orientava com relação à leitura, ele falava: você vai encontrar Jesus nas vírgulas. E você fala: uau, tem letras e letras e letras, e eu vou encontrar Jesus numa vírgula, porque é um detalhe. Porque às vezes é algo que passa que você não percebe. É uma pausa que você não dá. Uma respiração mais longa que você não faz entre uma frase e outra, e é ali que você encontra Jesus. Então eu creio que no nosso dia a dia, essas coisas vão fazer diferença. Então o que tem alimentado a minha mente? Porque nós estamos falando da nossa alma. Então o que tem alimentado a minha mente através dos meus ouvidos? Qual tem sido a fonte que tem me alimentado? É uma fonte genuína? Porque quando você vai beber uma água, você olha que a água é marrom, você bebe. Só se você não tiver outra opção, você estiver lá na África. Fora isso, você não vai beber. A água, a gente passou um tempo com a SEDAI com um problema, a água estava com um cheiro diferente, um gosto um pouco acentuado, estava todo mundo comprando água mineral. Por quê? Porque nós entendemos que aquela fonte não era uma fonte sadia. Então, por que não fazemos isso também com o que entra na nossa mente? Com o que entra no nosso coração? A palavra de Deus diz: cuida do teu coração, porque ele é a fonte de vida. Dele procede a sua fonte de vida. Então, o que tem nutrido o nosso coração, a nossa mente? Qual tem sido a nossa fonte auditiva? Isso a gente fala para música, para leitura, para noticiário, para conselhos, para informações, para tudo isso. Nós temos que buscar fontes genuínas, para que nós tenhamos uma nutrição sentimental adequada, para a gente poder, da mesma forma, espelhar isso, né? Um versículo aqui, Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9, 7 ao 9, diz assim: 2 coisas te pedi e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume,
para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, você vê aqui Salomão falando exatamente desse ponto de equilíbrio. E é importante lembrar que os dois extremos são perigosos, né? Os dois extremos são perigosos. Eu tanto posso me prejudicar indo para o extremo de não ter nada, como ele fala aqui, não deixa empobrecer para que tenha que roubar, esqueça do teu nome. Como também você pode se machucar tendo tudo. E ele fala, não me deixa ficar rico para que eu não esqueça, né? Estando farto, não te negue. E venha dizer quem é o Senhor. Tipo, eu preciso de Deus, né? Preciso de Deus, eu tenho tudo, preciso de Deus. Então ele fala, olha só isso aqui, irmãos. Você conhece alguém assim, desse desequilíbrio? Tem gente que acha que tem tudo e não precisa de Deus. Tem acha que não tem nada, que Deus nem existe de tanto que sofre. Então são dois extremos. Eu sofro tanto que estou até duvidando que Deus existe. O outro, eu tenho tanta coisa que eu não acho que não existe Deus. Eu tenho muita coisa sem Deus. Exatamente. Então, olha o desequilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é o ponto desejado por Deus para nós, tá? Então, tanto você não pode viver sofrendo direto, como você não pode ficar feliz direto, né? O próprio Salomão fala sobre a consciência que é gerada no luto mais do que nas festas, né? Então, é importante esse equilíbrio. Você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. E o que a Michelle está falando é muito importante, de como você vai alcançar esse equilíbrio. Que maneira, quais são as maneiras que eu alcanço esse equilíbrio? Ou como eu evito perder o equilíbrio se eu já tenho, né? Porque são duas coisas. Primeiro, alcançar e depois manter, né? Agora que eu entendo que preciso, você entendeu o que precisa, né? Acho que entendeu. Acho que entendeu. Eu entendi. Eu entendi. Você entendeu, amor? Precisa? Sim. Então, ela falou sim, tá? Ali. Então, entendeu o que precisa. Então, se eu entendi o que precisa, agora eu tenho que alcançar. E alcançando, né? Como é que eu não perco? É exatamente o que ela está falando. Da questão do que as fontes que você ouve, ela tanto pode te trazer para o equilíbrio, quando pode te tirar dela, do equilíbrio. É aquela passagem que nós estávamos falando de Elias, que acabou com os profetas, foi extremamente usado, falou sobre a palavra dele que não ia chover, durante 3 anos não choveu. De repente ele vai, confronta os profetas de Jezabel, derrota os profetas, Deus vai, é uma manifestação tremenda, a chuva vem para a cidade e ele escuta falar que Jezabel disse que iria acabar com a vida dele. E ali começou o declínio ministerial dele. E nós vemos assim o poder que há naquilo que a gente ouve. Que a gente dá, né? Que nós acabamos entregando esse poder para aquilo que tem nos alimentado, né, através dos nossos ouvidos. E da mesma forma, através de ver e pensar. Tem um versículo que fala, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. Então, para onde ele escolheu olhar? Ele estava precisando de socorro, mas ele decidiu olhar para onde? Para os altos montes, para o lugar onde o Senhor estava. Porque naquela época o entendimento deles é que ele estava lá. Hoje nós entendemos que ele está aqui. Mas eles entendiam que ele estava num lugar alto, não que ele não esteja também, né? Mas ele estando nesse lugar alto é um lugar onde eu prefiro olhar. É um lugar para onde eu quero ter expectativas. Eu estava fazendo uma caminhada esses dias e nós paramos num lugar alto e aí a Julinha estava junto e ela falou assim, nossa, daqui de cima é tudo tão diferente. E aí você começa a olhar, realmente, quando a gente olha do alto, quando a gente tem uma perspectiva da visão de Deus, as coisas têm uma outra maneira, elas se apresentam de uma outra forma. É que nós, às vezes, escolhemos olhar da maneira que a gente enxerga, do nosso ângulo de visão, que é um ângulo baixo, que é um ângulo limitado. Esse poder de escolha foi um poder de escolha que Deus nos deu. Mas às vezes a gente escuta tanta coisa, que a gente acaba influenciado e por impulso a gente fica igual um papagaio repetindo o que o padrão está falando, entendeu? E a gente acaba entrando, se comportando como o padrão está se comportando. Porque involuntariamente também o nosso comportamento ele é gerado pelo que a gente escuta. Então você escuta, daqui a pouco você começa né? Será? Aí você pensa que você está acreditando. Acreditou, você vai se comportar conforme você acredita.
Então, tem que ter cuidado com o que você escuta. Tem que ter muito cuidado com quais são as suas fontes. Né? Você está ouvindo quem? Você está ouvindo o quê? Isso é importante. Para quê? Para que você não vá para extremos. Né? Para que você não vá para extremos. Nem de confiar demais e nem de não confiar nada. Tá? Porque isso são extremos. Você não pode não confiar de maneira nenhuma e também não pode confiar a ponto de ser relaxado. Você não fazer nada. De não fazer nada. Ficar Né? tudo aguardando cair do céu. Exatamente. Eu confio tanto que, né, não é isso. Então, o equilíbrio é a chave, a maturidade, tá? Ela está no equilíbrio. Não existe coisa melhor do que você se relacionar com gente equilibrada. Né? Você conhece alguém desequilibrado? Você é desequilibrado? Desequilibrado tá aí, da glória! Pode falar. É tenso. É tenso porque todos nós estamos suscetíveis a essas condições, né? Tanto de se sentir ameaçado, de se sentir desequilibrado, mas da mesma forma de se incluir num lugar de equilíbrio, de achar esse lugar e de se manter nesse lugar, porque você começa a desfrutar disso. E ter o equilíbrio não significa que você não passe por situações que exigem de você um desequilíbrio, mas você escolhe e se mantém equilibrado. Isso aí. É muito gostoso, é fácil? Não, mas é possível. Eu vivo, tem como. você vive. Exatamente, eu tenho conseguido viver isso. Porque na minha condição, eu trabalho por conta própria. Então você vê a situação toda do país, há um primeiro impacto. Mas o que eu faço? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa por aí, mas eu não fico em casa. O que cabe a mim, eu estou fazendo. E o que começa a acontecer? As coisas já estão liberadas, a gente começa a acessar e vai desfrutando disso. E assim, essa é a grande diferença entre você andar sobre as águas e afundar nela. Essa é a grande diferença. Falando de visão, né? É uma boa passagem. Boa. Porque Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas e fala, mestre, se és tu, então me faça caminhar sobre as águas. E o que ele faz? Então vem. E é uma pequena fé, você sair acreditando que vai andar sobre as águas? Não, eu queria dessa pequena fé. Eu queria dessa pequena fé. Mas, de repente, está escrito que ele percebe o vento. Ele olha e vê o vento. Então, o que ele fez? Ele se distraiu, ele olhou, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. E aí, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Perdeu a fé. Então, você vê que aquilo que a gente... para o lugar onde você escolhe olhar, ele vai gerar uma grande influência sobre a maneira que você vai se comportar. Sobre a maneira que a sua vida vai caminhar, sobre o lugar onde você vai se encontrar também. Então, assim... E uma coisa interessante nessa passagem é que o vento era real ou não era real? Ele era real. Era real. Ele era real. O vento era real. Eu não estou falando que o teu problema não é real. Exatamente. O vento era real. Era real. Eu não estou falando que você está sentindo não é real. Não estamos convidando ninguém aqui para viver no mundo de Bob. Exatamente. Não é que não existe um lugar onde não existe problema, não existe dificuldade. Elas existem. Mas se você Só olha que para elas não ela, determinam a maneira que eu vou viver. Elas não determinam o lugar onde eu estou. Porque meu ponto de partida é a fé. É ele. São os lugares altos nele. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu com Pedro, o vento que ele viu era real, mas Jesus não deixou de cobrar ele pequena fé. A fé, Pedro. O que houve, homem de pequena fé? E ele estende muito e nos tira dos lugares que ele não queria que a gente fosse. Né? Jesus tira a gente de muito lugar que ele não queria que a gente fosse. Pois é. Né? E exatamente porque ao invés de a gente manter os olhos em quem ele é, em Jesus é o verbo encarnado. Né? João capítulo 1 diz, Jesus é o verbo. Jesus é o verbo. Então Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então ao invés de você manter teus olhos na palavra, você olha para a tempestade e afunda. Tá? Então, por quê? Porque para onde eu olho vai determinar meu comportamento. A direção que eu olho. Então, as pessoas que têm te cercado, tá te mostrando o quê? Né? Você frequenta aí... Eu vou falar. Falei! Eu falei. Eu sei que você está em milhares de grupos aí. Tem muitos grupos. Eu sei porque eu também tenho grupos do trabalho, grupos de promotores, grupos de amigos, grupos de ministros, grupo de pastores, grupos nossos, grupo do ministro. Então, um monte de grupo. Agora, o que esses grupos têm colocado para você ver? Morreu mais um. Morreu mais 1000. Aumentou. Ih, fulano. Ih, fulana. Ih, não sei o quê. Ih, não sei o que. Não vai te edificar. Que entope tua mente de incredulidade. Que entope tua mente de que parece que Deus não está governando nada. Que tira a segurança. Que desabala a tua estrutura. Aí você afunda. Você afunda.
Porque você fala, não sabe por quê. E não sabe por quê. Ai, meu Deus, ó a vida, o azar. Entendeu? Agora, se você mantém teus olhos no Senhor, as coisas começam a cooperar na direção do Senhor para sua vida. Pois é, falando em ver, a gente comentou um pouquinho antes a respeito de um caminho, como se nós estivéssemos num caminho com placas. Se você não olha para a placa, ou se você olha e não enxerga o local que a placa te indica, ela estaria à toa. Então, Exatamente. assim, que não venhamos desperdiçar tudo aquilo que Deus já tem apontado para nós, tudo aquilo que Ele tem mostrado para nós, como uma direção desse lugar de equilíbrio. Então, no passo a passo aqui, os 4 passos da Michelle aqui, ó. Primeiro, fé. Tem que ter fé, tá? Sem fé, esquece tudo isso aqui. Isso aqui é para quem crê. Se você não crê, foi muito gostosinho que você ouviu aqui, mas vai mudar. Volta mais, até crer. Fica aqui com a gente, mas não vai mudar a tua vida em nada. Então, o primeiro passo é crer. Eu creio. A despeito do que eu estou vendo, eu sustento a minha fé. A despeito do que eu estou ouvindo, eu sustento a minha fé. Eu estou no Senhor. Nós até falamos aqui sobre Paulo, né? No barco. Paulo no barco, De Atos 27. O apóstolo Paulo está no barco, o barco vai afundar. Ele afirma, não, vai afundar sim, vai afundar mesmo. Vai começar a quebrar tudo. Mas quem estiver comigo não vai morrer, não. Fica tranquilo. E mais do que isso, depois você lembra. Ele fez uma ceiazinha ainda. Vamos comer aqui. Pegou pão, partiu, agradeceu ao Senhor. Primeiro ele agradeceu, depois ele partiu. O cara faz uma ceia num barco que está afundando. Estão entendendo? Por quê? Ele fala assim, ó, o Senhor disse que eu tenho que ir. Então a fé dele estava sustentando a despeito do que estava acontecendo. A Bíblia diz que o barco batia nas pedras e o casco começava a quebrar, a partir. Os marinheiros começaram a pular do barco. Paulo, não faz isso não, gente. Se você pular, eu não tenho como garantir tua vida. Fica aqui. Ele fala, fica aqui que é pra eu garantir que você não vai morrer. Ele não disse em momento nenhum que o barco não iria afundar. Pelo contrário, ele afirmou, vai afundar. Mas se ficar comigo, não morre. Exatamente. Os marinheiros, a Bíblia diz que os marinheiros que saíram do barco foram jogados nas rochas e morreram. Mas quem ficou com ele até o fim foi parar na praia, milagrosamente não morreu. Então, por que a gente está falando isso? A realidade que nos cerca, ela vai dar para nós 2 opções. Ela vai nos dar 2 opções. Ou eu sustento minha fé em Deus, sei quem Ele é, que Ele é o meu Senhor, que Ele está sustentando, que Ele está guardando, a solução está nele, vai vir. Ou eu olho para a realidade, eu não estou dizendo que não é realidade, tá? E me desespero, e me apavoro e pulo dos barcos da vida, entendeu? Então, o que a gente está tentando trazer você aqui é para o eixo de equilíbrio. Não, essa é a minha realidade. Eu realmente estou devendo, eu realmente estou doente, eu realmente estou com problema com um funcionário, com um amigo, com um filho, com um marido. Realmente estou com um problema. Mas isso não vai me tirar do equilíbrio, da segurança, da paz, da fé, da certeza de que Deus está no controle. A seu tempo tudo vai para o seu lugar. Estão entendendo? Esse equilíbrio. Se desequilibrou, você vai atrair trevas para a tua vida. Tá? Vai atrair trevas para a sua vida. Então, primeiro passo, fé. Segundo passo, o que você ouve. Tá? Terceiro passo, o que você vê. Tá? Agora, tipo, aqui. E agora, você já ouviu, você já viu, e agora o que você faz com isso tudo? Você pensa. Nessa ordem. Exatamente. E no que temos pensado? Eu acho um versículo maravilhoso que está em Filipenses 4:8, que ele dá uma direção bem ampla, mas ela é uma direção única das coisas que devemos pensar, que são coisas boas, são coisas justas, são coisas dignas, são coisas louváveis. Então, nisso devemos pensar. É uma instrução, é uma sábia instrução da palavra de Deus para a nossa vida, e ela agrega junto com tudo aquilo que você tem ouvido e tem visto. Isso, na verdade, o que você ouve e o que você vê vai direcionar o que você vai pensar. Então, se você não cuidar a sua fonte que alimenta o seu ouvido e a fonte que alimenta os seus olhos, infelizmente o produto, né, como se fosse uma conta, né? Você vai somar o que você ouve com o que você vê e o produto final será o que você vai pensar. Isso vai ser determinante, porque os seus pensamentos eles vão te conduzir para esse lugar. Os teus pensamentos vão, te direcionar para esse lugar. E vão fazer com que você se sinta equilibrado ou desequilibrado. Vão fazer com que os seus sentimentos oscilem ou se mantenham firmes. Porque a constância,
ela é um produto também do equilíbrio, né? Você desfrutar desse lugar e você entender que ele é bom e você gostar desse lugar e você permanecer nesse lugar. Porque quando você vai num local que tem uma comida gostosa e você come, desfruta daquilo ali, por diversas vezes você vai lembrar daquele lugar e vai desejar aquela comida e vai desejar aquela comida. Então, existe um lugar onde você pode se manter, que ele é extremamente agradável, é extremamente prazeroso, é agradável para você e é agradável para o seu Criador. É agradável para você e é agradável para o seu Pai. E isso te traz convívios mais harmoniosos, isso te traz relacionamentos mais harmoniosos, isso te traz resultados de vida, de saúde, de produtividade muito melhores, porque você tem uma saúde mental. Isso te gera um equilíbrio na vida toda. E assim, irmãos, é importante a gente entender, e eu falo todos nós, que pensamento é quem você é. Na verdade, você não é esse corpinho lindo aí. É mesmo. Você é um pensamento. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Né? A filosofia já diz isso. Os filósofos já diziam isso. Na verdade, você é um pensamento. O que você pensa é real. Não pensa que porque é um pensamento não é real. Presta atenção nisso. Presta atenção. O que você pensa tem o mesmo poder do que o que você faz. O próprio Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo, em pensamento você adultera. Não é que você traiu tua mulher com outra mulher pegando ela. É que você pensou em outra mulher. Você já está adulterando. Deus considera pensamento e comportamento. Está entendendo, irmãos, que pensamento é real? Então, baseado nisso, o seu pensamento gera um comportamento em Deus. Que é isso, Tom? O seu pensamento gera um comportamento em Deus. Faz Deus se comportar em uma direção. Porque ele está dizendo, você tem pensamento que comete adultério, e adultério é pecado, você vai para o inferno porque pensou. Então o teu pensamento faz Deus agir. Tá? Eu estou dando esse exemplo só para você entender que todos os teus pensamentos geram alguma coisa. Não é só porque você está pensando que nada vai acontecer. Se você começa a pensar o que não presta vai vir para a tua vida. Se você começa a pensar coisa boa... É como se você vibrasse na mesma frequência do que está acontecendo de ruim. O que acontece semelhante atrai semelhante. Você vai nessa Exatamente. onda. Você vai nessa onda. Vai juntar de gente que não presta à tua volta falando que não presta. Não é positivismo, não. É realidade. É real. Você quer ver? Anota então você aqui para você ler depois na sua casa. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Eclesiastes 10, 20. Fica escandalizado comigo nesse versículo aqui. Presta atenção o que Salomão diz. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe o presidente. O rei, desculpa, aqui é rei, na época era rei. Na época era rei. Olha isso aqui. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara. Lá no cantinho do teu quarto, debaixo da coberta no teu travesseiro. Por quê? Não devo fazer isso. Porque as aves dos céus levariam a tua voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Algum demônio pega o que você pensa e leva. E aquilo vai voltar para você. Estão entendendo? Ó, irmãos. Pega a profundidade desse versículo aqui, irmãos. Pega a profundidade disso aqui, irmãos. É muito revelado esse homem. Olha o que Salomão está dizendo. Nem no teu pensamento amaldiçoe a autoridade que está sobre você. No caso aqui era rei, hoje é presidente, por exemplo. Mas não precisa ser só presidente, seja um pai, um professor, um patrão, líder, o cara do Uber, o motorista do ônibus, tua mulher, teu filho. Qualquer pessoa que possa estar numa condição... O que eu estou querendo deixar claro é que o que você pensa gera alguma coisa. Estou vendo aqui a Bíblia dizendo isso? O que você pensa vai pegar teu pensamento e levar. Como é que é isso, irmão? Tá escrito aqui isso ou não tá escrito? Então, ó, tá escrito que no final dos tempos, né, nós seremos julgados, Deus vai abrir o livro da vida. E a palavra de Deus diz que cuida do teu coração porque dele procede suas fontes de vida. Então, olha a sua vida aí, os seus pensamentos. Os seus pensamentos. Então, assim, vocês entenderem a seriedade do que você tem pensado. E o que você tem pensado já está gerando vida, já está gerando alguma coisa. Pensou, se tornou real. Pensou é real, irmãos. Pensou, pede perdão. Pensou, se conserta. Pensou, se censura. Se censura. Eu faço muito isso. Eu censuro muito meus pensamentos. Direto. Não somos tão inocentes e tão bobinhos a ponto de não saber o que é bom e o que é ruim.
a ponto de não saber o que nos faz bem e o que nos faz mal. Então, tem pensamentos que vêm aleatoriamente, devido a uma música que você ouviu, que você passou, porque música é uma coisa terrível. Você passa aquela batidinha, aquela letrinha que não fica na tua cabeça. Enfim, então gera um pensamento em você. Você detecta que não é bom na hora, fala, tá repreendido. Sai nisso, eu não vou pensar. E você traz um outro pensamento. A palavra de Deus diz, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então nós temos como trazer algo ao nosso pensamento que vai nos edificar, que vai acrescentar na nossa vida, no nosso pensamento. Então nós precisamos exercitar isso. Isso tá nas nossas mãos. Isso está dentro de nós. Nós temos condições de manter esse ciclo. Você vê a Bíblia repreendendo o nosso pensamento. Glória a Deus. Agora você imagina se esse comportamento se torna... Porque o padrão pra gente, irmãos, tem que ser o padrão do céu. A gente pode ser o padrão desse mundo. Tem que ser o padrão do céu. E qual é o padrão do céu? Está na Bíblia. Mas né, a gente tem dificuldade. Tá. E aí, a gente está aqui como canal de Deus para dizer para você que aquilo que você pensa já é real. Biblicamente. Seu pensamento não é uma coisa que você deve ignorar. Seu pensamento é uma coisa que você deve disciplinar. Pensando bem ou pensando mal. Pensando mal dos outros ou pensando mal de si mesmo, né? Ou pensando mal de si mesmo. Porque você não pensa mal dos outros, mas você pensa mal de si mesmo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não consigo. Ah, isso não é pra mim. Ah, mas eu vou morrer. Ah, mas se eu pegar já era. Ah, mas se eu fizer a prova, eu não sei se eu passo. Ah, eu não tenho condições de fazer essa prova. Mas esse negócio de faculdade não é pra mim. Esse emprego não é pra mim. Esse emprego não é pra mim. Esse salário não é pra mim. Não é pra mim. Eu não mereço tanto. Essas coisas todas são pensamentos contra si mesmo. Entendeu? Minha empresa vai falir, exatamente. Tá repreendido. Então, esses pensamentos são pensamentos que você deve censurar. Censurar, presta atenção, irmãos, presta atenção. Tem uma passagem, que eu não lembro agora exatamente onde está, mas está na Bíblia, como a gente estava conversando aqui, está na Bíblia, que Davi censura a alma. Davi fala que a sua alma está como um bebê de mamado. Que é um bebê de mamado. Fica chorando porque tirou do peitinho, né? Em alguns momentos a nossa alma se comporta assim, irmãos, igual uma criança. Igual uma criança. E criança, como é que você tem que fazer? Não! E acabou. Seriedade. Entendeu? Criança tem hora que você tem que dar um grito nela e tomar aquele susto. Por que gritou comigo? Por que isso não pode? Irmão, e com a alma, às vezes, é assim. Cala a boca! Tem que ser assim, irmão. Eu tenho que ser agressivo, calma. Eu escutei pode falar. Salmo 131:2. A pastora aqui, ó, me auxiliando poderosamente. Salmo 131:2. Bom, então você que está anotando aí, ó, anota. Salmo 131:2. Irmãos, tem momentos que a gente tem que fazer isso com a nossa alma. Eu estava conversando com uma jovem esses dias que teve um sonho em que ela estava no ônibus e ela brincava com a menina no ônibus e ela arrancava os cabelos da menina no ônibus e ela deixou a menina careca, deu uns tapas na cara da menina e jogou a menina do ônibus e que a menina queria desligá-la de Deus. E aí ela acordou super culpada e me ligou, Tom, tô triste, eu fui violenta, Tom, eu bati na menina, pedi perdão a Deus, eu falei, não pede não. Foi isso mesmo. Tem que dar na cara dessa sem vergonha. Era a alma dela super vaidosa, a alma dela querendo desligar ela de Deus. O sonho tinha toda uma conotação assim. Mas a alma estava tendo comportamentos completamente almáticos, né? E aí no sonho ela sai um tapa com a alma. E eu falei assim, filha, com a alma você tem que ser violenta mesmo. Com a alma é violência. Desculpa. Com a alma você tem que ser agressivo. Duas coisas, que eu até falei pra ela isso. A alma e a carne. Não brinca. Não brinca. Alma e carne, não brinca, tá? Alma violento e carne, ó, sacrifica, tá bom? Para que você possa viver em paz, né? Viver o que Deus tem para você. O equilíbrio que está sendo proposto hoje. O equilíbrio. Para que você possa encontrar esse equilíbrio. Então, disciplinar seus pensamentos. Amém? Isso é importante. Então, só recapitulando. Com base na fé, nós vamos disciplinar o que a gente... Vamos escolher de forma sadia o que a gente ouve. Vamos escolher de forma sadia para onde vamos olhar, para que esse fruto, que é o nosso pensamento e acaba sendo a nossa vida, seja algo equilibrado em sentimentos, para que a gente possa desfrutar desses lugares em Deus. Porque uma vida equilibrada emocionalmente, ela vai te gerar uma vida espiritual equilibrada, ela vai te gerar relacionamentos equilibrados, relacionamentos sadios. E eu acredito que hoje tem sido algo extremamente necessário para o nosso viver bem.
né? A gente procura viver de forma sadia fisicamente, a gente procura cuidar daquilo que a gente se alimenta, a gente vai para uma academia. Vamos lá, gente, né? Quando a gente fala, vocês têm que entender que quando a gente ministra daqui, a gente está falando da gente, é parte de nós. Seja a palavra que for, tá, irmãos? Corta primeiro aqui. Então a gente cuida tanto dessas coisas e quando você vê, você não se alimenta bem, e aí o seu fruto é qual? Mal alimentado. Entendeu? É mal alimentado. Aí você não sabe por que a sua vida está assim, por que a sua vida está assada. Agora nós já sabemos um pouco do porquê a nossa vida está assim. E eu acredito que dá pra gente praticar junto, dá pra gente compartilhar as experiências no decorrer dessa semana. Eu convido vocês a observarem para onde vocês têm olhado, o que vocês têm ouvido, para que vocês possam ter pensamentos conforme fala em Filipenses 4:8, tá? E esse poder é um poder que Deus nos deu. Esse é o poder que Deus nos deu. De escolher. Eu vou ouvir isso, não vou ouvir isso. É o livre-arbítrio. Vamos fazer bom proveito do livre-arbítrio. Exatamente. O Senhor não fez robôs. O Senhor fez filhos livres. Exatamente. Escolham ser escravos do Senhor. Exatamente. Ofertem sua liberdade ao Senhor. Então, assim, é importante vocês entenderem essas chaves. Tenho certeza que vocês foram abençoados. Eu fui abençoado. Eu também. Edificou muito, realinha algumas coisas para nós. E praticando isso aí, irmão, vocês vão encontrar um caminho de paz que o mundo nunca vai entender. Nunca vai entender. Andar na contramão do mundo. Aí a gente vê que realmente Romanos 12 fala, a gente não tem a nossa mente moldada. Porque quando ele fala mente, você vê que já é o resultado dos pensamentos. Já está trabalhado. Você já está com o seu pensamento ali pronto. Então o que você faz? Você escolhe para o que ouvir, escolhe para onde ver, e a sua mente é moldada por um padrão diferente. E as pessoas olham e falam, nossa, você está nessa situação, mas você está tão bem, você está em paz. Porque nós descobrimos um lugar que está disponível. E nós temos nos permitido conduzir para esse lugar. Nós temos, escolhido ir para esse lugar. É isso aí. Jesus disse assim, a boca fala do que o coração está cheio, né? O coração é mente, é pensamento. Então, provavelmente você escutou muita coisa, agora isso está na tua cabeça e você está replicando. Então você está se comportando de acordo com aquilo que você depositou, né? Você ouviu, você viu, você ouviu, né? Aquela coisa. E aí você é parte de uma grande massa, de um padrão, né? Padrão. Só que nós fomos chamados para viver o padrão do céu. Amém. E ter a paz que confunde esse mundo. Então eu quero te convidar a viver isso. É a contramão, né? Tem um monte de gente braba aqui, eu conheço um monte de gente braba aqui, ó. Vamos usar essa violência toda a nosso favor, amém, irmão? Amém, eu creio. Essa força toda a nosso favor, essa disposição toda a nosso favor. Exatamente, a nosso favor. Né? Disciplinando o pensamento, disciplinando a alma. Não vou ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Não, mas todo mundo está falando, mas eu não... Mas eu não sou todo mundo. Todo mundo. Igual sua mãe dizia, você não é todo mundo. Nem eu. Mas todo mundo está fazendo, né? Mas você não é todo mundo, você é meu filho. Então, é o pai falando isso, né? Escuta Deus falando, né? Então, é Deus falando, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Amém? Para você vale o que Deus diz, o que a palavra determina. Então, olha a seriedade dos pensamentos, do que você ouve, né? Das coisas que você tem visto. Seja seletivo nisso para que você tenha saúde. Saúde, irmão, saúde. Saúde mental, né? Você tenha saúde. Senão daqui a pouco você está bombardeado com um monte de comportamento involuntário. Tipo, eu tô triste, eu não sei porquê. Vai falar, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Agora a gente já sabe. Tô com medo, não sei porquê, entendeu? Você vive um monte de comportamento involuntário, baseado naquilo que você tem visto e que você tem ouvido. Então, assim, vamos ser seletivos em tudo isso. Essa é a proposta de Deus para a vida de vocês. Estamos acreditando que vocês praticando isso vão viver muita paz, vão viver o que Deus preparou para vocês. E eu sei que, com certeza, é o melhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Deixa a Andréia que vai se despedir aqui. Vem aqui, amor, se despedir do povo também. Por ali, amor. Por ali, pra ficar no meio de nós dois aqui, ó. No meio de nós dois. Tá igual coração de mãe aqui. Vem aqui no meio de nós dois aqui. Bota na cara do sol, galera. Melhor. Cara no sol. Beijo, gente. Beijo. Saudades. Bem em breve estaremos juntos. Vai acabar aqui. Deus abençoe. 10 segundos. Do nada, como sempre, tá bom? Mas o recado tá dado. Estamos nós três aqui nos dedicando para abençoar a sua vida. Tchau.